Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje vamos aí para o 5º episódio, hein? No geral, né? Porque a gente contou o piloto também como episódio do nosso podcast, do nosso projeto, Galeria do Terror, Night Gallery no original. E aqui, né, vamos para mais um episódio, por exemplo, dirigido pelo Steven Spielberg, né, Marcos? Exatamente. Então, vamos falar hoje do Faça-me Rir e do, uma tradução livre, né, Matanças Limpas e Outros Troféus. Tipo Mortes Limpas, né, e Outros Troféus, né? No original, os títulos são Make Me Laugh e Clean Kills and the Other Trophies. Então, vamos lá, eu vou direto já começar e a gente vai falar de algumas referências aqui. Então, quero aproveitar para, enquanto a gente está comentando sobre o primeiro episódio, o Make Me Laugh, eu vou aproveitar e fazer algumas referências, então já vou puxar a conversa com vocês, tá bom? Exibimos esta noite um pasticho de quadros estranhos. O poeta Max Beerbohm disse que ninguém jamais morreu de rir. Motivo desta tela em pintura, a resposta. O palhaço é Jack Slater, sua profissão, comediante. Sua aspiração é pendurar coisas engraçadas nas paredes de sua vida para esconder as rachaduras e o papel de parede amarelado que fazem parte da decoração interior do fracasso. Pobre Jack Slater. Uma anedota contada em língua estranha num teatro vazio. O cômico incapaz de arrancar uma risada. O quadro se chama Me Faça Rir, o limbo sem vida da Galeria do Terror. Aqui nessa história, no Faça-me Rir, teremos um comediante fracassado, interpretado pelo Godfrey Cambridge. É um homem que ele está ali fazendo stand-up e as pessoas não estão rindo, estão, sei lá, coçando a cabeça, jantando, batendo papo, não dando a mínima para ele. O show dele é uma tremenda, né? É um tremendo fiasco, o show dele, né? Quando ele sai, vai lá pro camarim, tá desesperado, né, falando com o agente dele, que é um cara que visivelmente gosta muito dele, mas ele repara, assim, conversando com a gente, que tá difícil. Ele já foi, no passado, pelo que eles contam, um cara que enchia, que lotava as casas e tinha mais sucesso, só que agora ele tá tendo uma dificuldade imensa em fazer as pessoas rirem, né? Então ele tá muito desesperado, né? O agente dele, aqui nós temos novamente, né, Marcos, o mesmo ator, né, que já trabalhou anteriormente no episódio que é também dirigido pelo Spielberg, né, o Olhos, né? Uhum. É o Tom Bosley, né, o Tom Bosley, que ele era o cara da série do Padre Dowling, o padre que resolvia mistérios criminais, né? Enfim, a gente já viu ele em outro episódio, lá o episódio Olhos, como você mesma citou, e ele é um ator muito simpático, né, pelo menos eu acho. Ele tem um olhar muito afável, né? No outro episódio lá, o Olhos, ele realmente é o cara que faz a doação, né? Da visão para o personagem da Joan Crawford. Aqui ele faz o agente, que é um cara que visivelmente gosta muito do personagem aí do Godfrey Cambridge, né? Aí você vê que ele tá ali desesperado, chega o dono, né, da boate lá e fala assim, olha, realmente não tem condições, vou dar chance para você mais um dia só, mais uma apresentação. Ele tá desesperado, depois ele descobre que o agente dele até teve que ir embora para um outro compromisso, né, até falar que é justamente uma pessoa que já é
né, trabalha com bandas também, né? Ele fala isso, que ele também agencia bandas. E ele tá ali num bar desesperado, né? Tentando conversar com um barman que é muito mal-humorado, né? E chega perto dele um homem, né? Uma figura, né? É um cara com um turbante, né? Interpretado pelo Jack Verdon, né? E ele fala assim para ele que, olha, eu vi que você está desesperado, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu sou o guru dos milagres, né? E, poxa, faz muito tempo que eu não faço nenhum milagre. E você gostaria que eu fizesse um milagre para você? E o personagem aqui, o Jack Slater, ele, claro, ele fala na hora assim, não, eu preciso de um milagre. Eu preciso fazer com que todas as pessoas riam do que eu falo. Todas as pessoas, eu tô desesperado, né? E tal. E aí, o personagem que faz esse guru esquisitíssimo, né? Meio galhofa, ele fala, só que eu tenho que te dar alguns avisos, né? Alguns desejos que eu concedi, alguns milagres que eu fiz, acabaram não dando muito certo, né? Ele explica a situação de uma moça e tal, né? De desejos que, vamos colocar assim, é quase como uma pata do macaco, né? Que você deseja uma coisa, só que o que é concedido não é bem o que você queria, né? O personagem Jack Slater aqui, ele tá querendo mais, de qualquer maneira, ter o desejo concedido. E simplesmente, sem nada demais, assim, sem nenhum efeito especial, simplesmente o guru falar para ele, ok, concedido. E ele fala assim, já, sim. Aí quando ele vira pro barman, ele fala pro barman assim, olha só, esse homem aqui me ajudou, né? Ele fala algo assim, né? Fez um milagre para mim, as pessoas vão, vai dar tudo certo. Aí na hora o barman já começa a rir sem parar, o que esse cara tá falando e tal, e aponta para as pessoas no bar, olha só as coisas que ele fala, e rindo, todo mundo imediatamente começa a rir muito, né? E para ele não causa nenhuma estranheza para o comediante, né? E segue, né? Eu vou deixar aqui já, né? Para você comentar também. Você tem claramente ali um set de tempo, né? O tempo passou. E aí você vê já num futuro, dias depois ou meses depois, ele ali se apresentando numa casa de show. Aparecem todos aqueles neons, né, Marcos, né? Coisas de Las Vegas, né? Aquelas imagens famosas dos neons, né? Sei lá, Caesar Palace, por aí vai. E aí já aparece ele voltando de um show muitíssimo aplaudido, a gente está esperando ele, e falando assim, olha, mais uma noite de sucesso. E ele está ali muito frustrado, muito revoltado, e ele fala assim, a gente pergunta o que foi, né? As pessoas estão rindo de mim. Aí ele fala, mas não é isso que você queria? Aí ele fala, as pessoas riem de tudo que eu falo. E por aqui eu deixo aqui para a gente contar o desfecho depois, né? Mas esse daqui, então, Faça-me Rir, que é mais uma dessas histórias onde o desejo concedido não é exatamente o que você queria, da maneira como você queria, né? Exatamente. Esse é mais um que é dirigido pelo Steven Spielberg. Só que dessa vez eu queria fazer uma comparação com o episódio que o Spielberg dirigiu antes, na própria Galeria do Terror. Aqui, ele parece que ele percebeu que esse episódio dependia muito da atuação do Godfrey Cambridge. Eu acho que o Spielberg deixou um pouco a criatividade narrativa, os recursos um pouco de lado, ele deixou a história falar por si mesma e, sobretudo, centrou o máximo que ele pode o foco na atuação do Godfrey Cambridge, que eu acho que ele é o ponto alto desse episódio. Concordo demais, ele é muito expressivo, é uma grande atuação. O pessoal talvez lembre dele do filme da Bolha Assassina dos anos 70, não é uma lembrança talvez das melhores, que o filme não é, né? E ele é um cara também que ele tá no Riff no Harley, por exemplo, que é um filme que o Ossie Davis dirigiu. O Godfrey Cambridge, ele fazia uns blaxploitation, uns filmes assim de comédia ou policial, com protagonistas negros, né? Ele tá dentro da história, né, dos filmes de blaxploitation e tal, e isso é bem legal. E é uma coisa interessante.
ele é muito expressivo porque o rosto dele tem nesse episódio, ele tem uma tensão, um descontentamento, mesmo quando ele tá rindo, né? Os olhos nunca estão rindo, porque a inadequação, o descontentamento, a frustração dele são marcados no rosto dele o tempo todo, e isso vai num crescendo, inclusive, né? Depois o tédio que ele sente quando ele se torna engraçado como ele queria, só que é por uma mágica. Ele não se torna engraçado porque ele consegue fazer boas piadas e cativar o público com as suas piadas. E aí esse tédio também mortal que se apodera dele está muito marcante no rosto do ator. E uma coisa interessante na estrutura também desse episódio, não sei se você vai concordar comigo, ele tem um pouco a estrutura de uma piada, porque você tem o setup, né, que você introduz a ideia que vai ter a piada, você tem o desenvolvimento e você tem o punchline, né, que falam, né, que é aquela conclusão da piada onde você tem aquela virada que vai provocar o riso. Esse episódio ele é dividido em 3 atos. E esses 3 atos meio que funcionariam como as 3 partes de uma piada. Tem o setup, que é o humorista que não tem graça, tem o desenvolvimento ali em que ele vai receber esse dom, né? E vai ter o final, só que essa é o contrário, né? É uma estrutura de piada para contar uma história trágica, porque essa história é muito trágica, é muito triste, né? Termina bem triste o final, é bem triste, sim. Então é interessante, eu achei que acaba sendo, inclusive, em termos de estrutura, esse roteiro do Serling é muito feliz também por conta disso, né? Eu acho que tem um toque mais realista, né? E tá mesmo aparecendo esse guru, esse cara aí com esse turbante, né? O que é aquilo, né? Tem uma coisa mais realista, aquela coisa mais... O episódio termina com uma música de jazz, né? Ele quer ter um clima mesmo de uma coisa da noite e tal, né? Dos shows, né? E assim, você fazer as pessoas rir é diferente da pessoa rir por nada, né? Uma coisa meio forçada, né? Tanto que, em certo momento, ele quer mudar a perspectiva, ele quer mudar a carreira dele, ele quer fazer papéis dramáticos, né? Aí ele vai fazer um teste para uma peça dramática, só que ele começa a falar e as pessoas começam a rir, né? Então isso é muito revoltante, né? Sim, para exatamente. ele, porque ele tá falando coisas sérias, né? As pessoas rindo. Olha o que esse cara tá falando. A moça que tá ao lado dele começa a rir. É uma coisa até contagiante, porque o riso é contagiante, né? Eu lembro que quando eu assisti esse episódio, eu ficava até assim, dá uma certa vontade de rir, mas é um riso um tanto quanto histérico, né? É um gatilho que as pessoas têm. E não é isso que o comediante quer. A pessoa quer que a pessoa ria, obviamente, de maneira natural, né? E tal, que seja uma coisa... aliás, é uma coisa que liga muito, né? As pessoas têm um afeto muito grande nas performances, não só da comédia como no drama, etc. Porque tem esse contato, né? Aquele momento que você toca a pessoa vai rir muito. Então você vai ter aquele comediante favorito. Nossa, aquele diretor de filmes que você ama porque é super engraçado. Um ator. Então aqui o personagem, ele tá desesperado, porque ele tá fazendo muito sucesso, as casas estão lotando, só que ele sabe que não é natural aquilo, né? Então ele precisa da ajuda desse guru novamente. E é aí que ele vai encontrar o cara novamente. O episódio já vai meio pro final, né? Mas eu queria aproveitar aqui, esse momento aqui que eu queria aproveitar para falar com você, ouvinte, para comentar aqui com o Marcos, que a gente, vocês sabem, a gente falou sobre The Twilight Zone, né? E quando nós fizemos The Twilight Zone, a série clássica, a gente aproveitou para falar sobre a nova série do Jordan Peele, né? Porque, afinal de contas, isso é interessante, a gente começou a fazer a série clássica devido à série do Jordan Peele. Porque a gente conversava, né, Marcos? Falava assim, olha só, vai sair mais uma reimaginação de The Twilight Zone e tal. E o Marcos já tinha assistido todos os episódios, ou quase todos, né, Marcos? Da série clássica. Eu falei, vamos fazer um podcast. E ficamos anos e anos fazendo podcast, né? E aproveitamos, fizemos podcasts também sobre a série do Jordan Peele. Estão disponíveis aí no nosso feed, na nossa listagem. É só você procurar a nova série, The Twilight Zone, a nova série que você encontra. Mas aqui eu quero trazer a questão do comediante em si.
Porque a estreia do primeiro episódio da série do Jordan Peele é justamente uma história de comediante, né, Marcos? Você tem uma história aqui que vai contar, ela faz uma referência, eu vou trazer essa referência a um episódio que o Rod Serling roteirizou, na época que nem era The Twilight Zone, ele fazia o famoso Playhouse 90, né? Muitíssimo premiado, ganhou vários Emmys, assim, era uma série ao vivo para televisão, clássica demais. E a série clássica era, quem faz o personagem do comediante aquele ator, o Mickey Rooney, né? Uhum. Que é um ator que ele era um ator infantil e ele trabalhou até velhinho, assim, história do cinema, assim, contida nesse ator, que dizem que era muito, tinha atuações muito fortes e performances muito fortes, e essa performance dele, desse episódio, O Comediante, né, eu vou chegar lá, é justamente um comediante que ele tem esse negócio de ficar exigindo do irmão dele roteiros melhores, pressionando as pessoas e tal, e tem relações super tóxicas e tal. E interessante dessas séries para televisão que eu tem como assistir, gente, só não tem legenda, mas tem, no Archive tem tudo, né? Você vê que as pessoas faziam ao vivo, né? Uhum. Ensaiavam. O John Frankenheimer, ele dirigiu muitos episódios, né? Dessas séries ao vivo para televisão. E essa daqui, O Comediante, ganhou vários prêmios, sabe? Tem o Mickey Rooney, o Edmund O'Brien, né? Kim Hunter, para quem gosta de Planeta dos Macacos, né? E ela tem um personagem do Planeta dos Macacos. Então, você vê aqui, essa história do comediante, ela permeia, né? Ela permeia e ela tá dentro do sangue do Rod Serling, por ele ser o roteirista que também ajudou a fazer a adaptação, tanto desse episódio aí de 57, depois, mais para frente, o Jordan Peele vai se inspirar no que o Rod Serling apresentou ali, fazendo esse episódio de 2019, que é The Comedian, né? Que aí já é uma história onde até aquele ator, eu gosto dele, é o Kumail Nanjiani, né? Ele faz um cara que ele também é dado a ele uma dádiva, que é entregue por um outro comediante, como se fosse uma maldição também, é interessante, né? Que fala assim, olha, você tem que colocar coisas da sua vida para dar certo, porque ele também é um comediante frustrado. E aí ele começa a fazer piada com o cachorro dele, o cachorro some. E por aí vai, até que ele começa a manipular esses sumiços de maneira um tanto quanto cruel e tal, vingativa. É bem interessante o episódio, eu gosto bastante dessa primeira temporada, dessa série do Jordan. E por sinal eu gosto da segunda também, apesar de muita gente não gostar. Eu só queria voltando até para poder te dar a palavra, que aqui então, quando a gente tem aqui em Night Gallery um comediante novamente, você tem toda, obviamente não de 2019, né? Mas você tem toda essa carga, né? Já que essa adaptação aqui também tem a mão do Rod Serling, na verdade, ele faz aqui a adaptação, né, dessa história. Tem muita inspiração do que tinha ali no Mickey Rooney, né? Então aí eu te pergunto, né? Com tantos comediantes na cabeça, fazendo esse humor um tanto quanto ácido e tal, o que você acha dessas relações? Infelizmente eu não assisti esse teledrama com o Mickey Rooney, né? Ainda tô devendo isso para mim mesmo, mas o do Jordan Peele ele vai por um outro caminho, né? Que é interessante. Eu acho que é mais parecido com esse episódio que a gente vai comentar, o episódio da segunda temporada, que é da cantora, que ela recebe a dádiva de tudo que ela canta, as pessoas gostarem, ela vira uma popstar. Só que ela começa a ficar com tédio, porque na verdade ela não sente que... Eu lembro. Que é até eu lembro de não ter gostado desse episódio, mas eu entendi a relação. Uhum. É meio que você recebe uma dádiva, né? Só que não é uma dádiva verdadeira, né? Isso, eu acho que esse episódio é até mais parecido, apesar de ela não ser um comediante, né? Mas isso tá no espírito de Além da Imaginação, né? Que a gente já comentou muito isso. Esse episódio, para mim, ele lembra muito o episódio de Além da Imaginação, esse do que a gente tá comentando, do Faça-me Rir, porque ele tem essa coisa de você receber uma dádiva mágica e se você não souber fazer bom uso dela, ou ela tem uma pegadinha na qual você vai se lascar, né?
E esse episódio segue bem, né, essa fórmula, que é uma fórmula que o Serling usou muito, né, ao longo da carreira dele. E é interessante ver como essas ideias elas vão sendo recicladas, ressignificadas e vão ganhando novas roupagens à medida que o tempo vai passando, né? Eu diria que a do Jordan Peele ela é muito mais sinistra, né? Ele começa a se vingar e começar a falar, botar nas piadas as pessoas que ele quer fazer desaparecer, entendeu? Que ele quer, tipo, o namorado da ex-esposa dele, por aí vai. Isso, né? É um negócio muito, muito mais, digamos assim, tem um pé muito mais no horror, digamos assim, né? Mas assim, se é para comentar, né? Já contando aqui o desfecho do episódio, que ele é meio isso, né? Ele vai reencontrar o guru e vai fazer o pedido. Você precisa. Ele também é um homem que não sabe fazer pedidos, né? Interessante esse personagem. Ele fala, eu quero que ninguém mais ria de mim. Aí você pensa assim, cara, né? Então você quer uma carreira dramática, então ninguém pode rir de você, né? Então vai chorar, sei lá, né? É o contrário. Então eu acho que se tem uma falha nesse roteiro, é meio a inconsistência dos desejos desse personagem, né? Que é muito bem atuado pelo Godfrey Cambridge. Mas aí ele vai atravessar a rua e começa a gritar para a florista do outro lado da rua, assim, senhora, começa a contar uma piada porque ele quer testar, só que ele vai atravessando a rua sem olhar e acaba sendo atropelado. Aí a senhora, quando vê o que aconteceu, ela começa a chorar, termina com esse tom, né? Assim, ela chorando, aí sobe aquela música de jazz, né? Eu acho esse episódio, ele meio escalafobético, acho que é essa palavra, né? Porque eu não sei se ele quer ser engraçado com esse doido de turbante e tal, tem essa ótima atuação. Eu não acho muito legal esse episódio. Assim, veja bem, eu acabei de mencionar algumas coisas que são muito superiores a ele, né? Então, assim, você fica assim, ok, então é isso. Ele é um cara que não sabe fazer pedidos, ele foi alertado e tal. Sim, a gente sabe que pra tragédia acontecer, tem que ter um imbecil que não vai prestar atenção em nada, né? Mas ele é muito, né? Ele já passou, sei lá, dias ou meses fazendo as pessoas rirem loucamente. Agora o pedido dele é que ninguém mais ria dele. Você não fica, né? Na verdade, parece que tem uma certa forçação para você ter esse final trágico, né? Mas que de qualquer maneira acaba sendo interessante, né? É uma piada ao contrário, né? A piada que a punchline dela vai fazer você rir. Não, e aqui vai fazer você chorar, né? Que nem você falou, fazer você chorar, acho que é isso. Aí você tem o Steven Spielberg, que aqui não mostra nenhum traço autoral. Não. Esse episódio é totalmente assim. Se em Olhos ele mostrou uma visão interessante, uma criatividade, né? A gente falou sobre isso. Para quem não escutou, volta um pouquinho atrás. Aqui é um episódio totalmente whatever, assim que você fala, né? O cara do turbante, que é o Jack Vernon, o ator, ele não é um ator lá muito expressivo, digamos assim. Ele também não. Ele fazia a voz do Frost, o boneco de neve, né? Nas animações muito tempo atrás, né? A pessoa talvez tenha que ser um tanto quanto já idosa para lembrar disso. Mas enfim. E aquele turbante é para dar esse tom que ele seria uma espécie de Jin, né? Então tem a questão do Jim, né? Mas o Jim faz isso propositalmente, né? Ele é uma... Vamos lembrar dos filmes, né? Mestre dos Desejos, né? Que realmente você tem aqui uma história que ele fala que ele é um complicado, que ele se embanana, que as coisas não dão certo e tal, né? Ele é um pouco aqueles anjos da guarda também, trapalhões que você vê aí na ficção, né? E que tentam ajudar você e acabam te metendo em enrascadas. Enfim. Verdade. Bom, assim, eu acho que se é para fazer alguma recomendação, primeiro, as pessoas assistirem, até porque não sei se tá fácil, mas a gente colocou nas publicações esse episódio aí, o Comediante, The Comedian, que é o primeiro episódio que o Jordan Peele lançou. E também dá uma assistida, aí já você vai ter que tentar entender inglês e tal, você procurar
sei lá, né? Não sei se tem, sinceramente, Playhouse 90 é uma das coisas que eu mais quero assistir e é super difícil de arrumar legendas ou que eles estejam em qualidade, porque esses episódios têm a questão de ser ao vivo. Vamos lembrar os episódios de The Twilight Zone que são de videotape, que são terríveis, né? Não porque eles são ruins, e sim porque não tem como os caras conseguirem remasterizar aquilo. Uhum. Então Playhouse 90 é super... tem um velo branco e tal, é bem acabadão mesmo. Não fizeram nada que eu saiba. Sim. Diz que tem saiu uma edição da Criterion aí e tal, pegando tipo a era de ouro da televisão, né? Mas eu nunca vi isso por aí pra gente acessar, né? Uhum. Mas de qualquer maneira vale a pena ir atrás desses episódios que eu mencionei, né? Mas esse aqui, o Faça-me Rir, eu achei totalmente whatever, assim, não achei grande coisa, pra ser bem sincera. Uhum. Eu achei um episódio interessante, né? A estrutura dele eu achei curiosa, mas como você mesma falou, ele não tem nada assim que, a não ser a atuação, né, do Godfrey Cambridge, ele não tem nada assim que eu acho que salte, né, aos olhos. As pessoas têm uma curiosidade natural, né, até porque tem aquela história do palhaço, né, o palhaço triste, né, o comediante que na verdade ele está triste. Então é uma coisa, né, até esses documentários e tal, você vê que realmente as pessoas têm essa curiosidade. Então a persona atrás daquele ser que fica na frente do palco fazendo todo mundo rir, né? O Alan Moore no Watchmen, se eu não me engano, né, que ele acabou imortalizando também essa história do palhaço, né, que não consegue, que é triste, aí vai no psiquiatra e o psiquiatra fala, vai assistir o show do palhaço Palhate, se você tá tão triste, tão infeliz, que é capaz que você dê umas boas risadas e você melhore o seu humor. Aí ele fala, mas eu sou o Palhate. Isso é muito triste, né? Caramba, é isso então, né? Vamos então aí para o segundo segmento. Aí você puxa, Marcos, e comenta e faz a sinopse, e depois a gente, né, fala. Our second painting this evening has to do with the stalker and the victim, the hunter and the hunted. That rare breed of Homo sapien whose love of butchery is not a sport but a consuming passion. Offered to you now, clean kills and other trophies. A segunda história desse episódio é a que você já disse, é o Mortes Limpas e Outros Troféus, Clean Kills and Other Trophies. E a sinopse do episódio é o seguinte, você tem um sujeito, um senhor, que ele é o coronel Ark Dittman. Ele é um sujeito muito rico, né? E o hobby dele é caçar animais selvagens na selva mesmo, né? Na África, enfim. E ele tem uma coleção das cabeças desses animais na ampla sala da casa dele, né? Expostas. Ele, inclusive, trouxe da África também um rapaz que atualmente é uma espécie de mordomo dele, né? E, enfim, só que esse cara tem um filho e o filho dele, que é o Ark, Ark Dittman Jr., muito diferente dele. Ele é um jovem sensível, ele é um jovem interessado em causas progressistas, né? Vale lembrar que a gente intui que o coronel Dittman, ele é um baita de um reacionário, daquele cara, né? Enfim, você sabe aquele perfil, né? Milionário, quatrocentão, conservador, etc. Gosta, né? De armas, de matar gosta coisas de armas, vivas. De matar bichos, enfim. O perfil não é muito legal. O filho é um cara a favor da paz, é um cara a favor dos direitos das minorias. Ele até tem um broche, né, com o símbolo da paz no peito o tempo todo durante o episódio. E o coronel Ark acha que o filho dele é um banana, basicamente, né? Enfim, o filho jamais pegou numa arma, jamais disparou uma arma, tem horror à ideia de matar algum ser vivo, e o coronel acha que quem não caça, não mata, não faz essa atividade é um frouxo, para falar o português claro. E ele tá para passar uma parte dos bens dele para o filho,
as propriedades, o dinheiro, só que ele vive torturando psicologicamente o filho, né? Menosprezando, xingando e diminuindo o filho dele, dizendo que ele é um fraco, que ele não é um homem, e ainda fala pro filho o seguinte: olha, eu vou passar esses valores, esse dinheiro, essas propriedades pro seu nome, desde que você vá caçar um animal junto comigo e consiga matar esse animal. Senão, você não vai herdar nem um tostão furado do que eu tenho. E temos aí o nosso episódio, né? Não é isso, né? Personagem horrível do pai, né? Esse coronel e tal, né? E, cara, é assim, a gente vai pesquisar, né, para episódio, você acaba descobrindo histórias tristes, né? E, cara, a história desse cara que faz o filho, né, o ator Barry Brown, é muito triste, cara, porque ele é de uma família super problemática, os pais, assim, e saca aquela família totalmente disfuncional, que o pai foi embora, a mãe é alcoolista, ele e a irmã, ele tem um irmão que é o escritor, e esse, né, já dando spoiler, é o único que tá vivo, né, porque ele e a irmã, os dois tinham problema com alcoolismo e drogas e tal, e ele, né, desde jovem, assim, já era um ator mirim, e depois mais velho, ele tá em filmes tão bonitos, assim, tem até esse filme com a Sybil Shepherd, né, que é aquela atriz lindíssima, né, que tá no A Gata e o Rato. Ele tá em filmes muito bonitos, e o irmão dele, o nome do irmão dele é James Brown, né, mas o pessoal chama de Dinho, né, pra não confundir com o cantor, mas esse cara, ele acabou ter uma própria vida, sabe, jovem, e estava em filmes sensacionais. Tem filme dele com Jeff Bridges, que acho que é Bad Company, né, o nome do filme, e diz que é maravilhoso. É maravilhoso esse filme, eu não assisti, eu gosto de faroeste, né, hoje em dia, mas assim, ele é um cara que ele acabou morrendo assim relativamente jovem, sabe, e putz, né, é triste, mas o personagem dele aqui, falando da história em si, é claro que é uma história que ela tem intenção, e isso é uma intenção muito boa, eu acho, né, ainda mais quando aparece esse personagem aí, que é o advogado, né, que é um cara que simpatiza muito com o que o filho está passando ali, né? Ele foi ali para fazer a documentação, porque o filho, ele está prestes, o Art Júnior, está prestes a herdar a herança, né? Como você disse, e o pai, ele coloca uma questão, né? Para que ele herde a herança. E ele até fala, olha, você não é obrigado não precisa fazer o que seu pai está mandando não. Qualquer coisa a gente contesta, né? Eu te arrumo os melhores advogados e tal. Só que a gente sabe, né? A história precisa correr, então o Art Júnior vai acabar fazendo o que o pai quer. Mas essa história, como eu falei, ela tem uma entrelinha ali que ela tá criticando, né, o fato do cara ser um armamentista, alguém que mata por prazer os animais, né? Ele tem esse negócio que esse empregado dele, ele é um cara que ele é tipo o chefe de uma tribo que por algum motivo vive com ele, né? O pai dele lá, né? E fala que tá lá só porque queria cuidar da criança, do menino que é o Art Júnior. Então uma história assim que você vê que a branquitude ali, né, que escreveu essa história, escreveu com gosto, né, sem a menor, né, e vamos né, sendo muito sinceros aqui, né, o roteiro do Rod Serling, né, o Homem Branco, né. Sim. E a gente já criticou anteriormente, né, porque ninguém é uma coisa ou outra, né, todos somos várias coisas. E é claro que a gente acaba às vezes, com as melhores das intenções, colocando coisas que mostram que a gente é meio equivocado, né? Por que esse homem negro, filho de um chefe de tribo, né? Estaria morando com um homem branco, servindo esse homem branco, se ele não seria um escravo desse homem branco, ou alguma coisa nesse sentido, para cuidar daquele filho, porque pela fragilidade. Por que ele adotaria o filho desse homem, desse coronel? A gente sente também, uma coisa, isso que você está falando, o ator que faz, que é o Herbert Jefferson Jr., né? O pessoal talvez que tenha a nossa idade lembre que ele era o Boomer, né? O Tenente Boomer do Battlestar Galactica. Né? Ele tá visivelmente, ele não tá nada à vontade nesse papel, mas nada à vontade, é impressionante. O papel dele tá mal escrito, e tem aquele que hoje em dia o pessoal problematiza isso, é muito justo problematizar, tá? Esse tropo aí da pessoa negra, né,
que é mística, é mágica, é a conselheira, não sei o que, bababá, sabe? Isso aí é muito criticado, então tem que ser criticado. E aqui ele, nessa história, ele é essa espécie de personagem. Primeiro que o cara dá a entender que o coronel lá, esse babaca nojento, né? Ele foi caçar na região onde tinha essa tribo dele e trouxe o moleque, entendeu? E ele adorou ficar na casa porque, além de tudo, ele ia cuidar do filho do cara. E ele tem uma coisa meio paternal, né? Então é meio assim, tá ali para servir o cara e cuidar do filho do cara, que é um cara frágil, diz que bebe, né? Aliás, o próprio ator também bebia muito, então acaba sendo um pouco triste, né? A gente vê ele fazer esse papel, assim, pessoa que tá bebendo tanto, coitado, né? E aí você vê que é para problematizar mesmo, né? E tal, né? Tem aquele negócio assim que quando ele vai fazer a caça com o pai, né? Porque o título do episódio é isso, é morte limpa. Ele não consegue fazer uma morte limpa. Quando ele vai tentar atirar no Bambi lá e tal, sei lá, no veado, ele fere e não consegue, o bicho foge e tal, aí o pai xinga ele, fala que eles ficaram horas procurando o bicho ferido, né? E tal, que teria que ser uma morte limpa, né? Ou seja, essas pessoas têm isso daí, elas matam de maneira predatória para poder empalhar uma cabeça e botar na casa dele, é cheia disso, de urso empalhado, bichos empalhados. Ele fala que já caçou de tudo que anda, ele já caçou, né? Então, aí é para trazer a questão do homem que está aqui, né? O cara que é um homem negro. Aí você vê que enquanto tá tendo essa caça, aí o cara chega lá, acho que é advogado, né? Ou é depois da caça isso, quando o pai volta, né? Xingando, né? Que tiveram que trouxeram a presa e tal. Mas o cara tá de costas assim para uma lareira com uma roupa totalmente assim tribal e tal, e falando que está ali rezando para um deus não sei o que lá, porque os deuses blá blá, sabe? E, cara, é meio tirado assim, saca? Isso daí é naquele nível, mas aí já não é uma adaptação do Rod Serling de um trabalho de outra pessoa. Vocês lembram aquele episódio de Twilight Zone do cara que tem uma mandinga lá que a mulher dele tira do lugar e aparece um leão? The Jungle, né? The Jungle, né? Que eu acho esse episódio super problemático. Esse episódio aqui parece a mesma coisa. Né, porque ele tá lá de costas lá fazendo, e para resumir a questão aqui, é meio isso, né? Sim, né? O cara vai lá pedir pros deuses lá, vai fazer umas mandingas e tudo, e vai falar para ele ir embora, falar para ele não, falar pro filho e pro advogado não entrar na sala, porque aconteceu uma coisa muito séria lá, o advogado até olha e tudo, fica chocado, não mostra pra gente que é espectador, mas sim, quando o episódio vai terminar, mostra pra gente isso sim, que você tá imaginando aí exatamente, ouvinte, né? Que o cara tá, tipo, com a cabeça, um daqueles troféus lá, né? Que é um final meio whatever, ele olhando de cara, o outro olhando de cara feia lá embaixo. Saca, esse pra mim são 2 episódios que, né? Não trouxeram muita coisa pra mim, né? Aliás, esse ator aí que faz o coronel aí, o cara morreu no ano seguinte, hein? Esse ator aí. Sim. O Raymond, né? Massey. Então, uma coisa que a gente precisa destacar nesse episódio, eu já vou querer também comentar sobre o final dele, porque eu achei um negócio desse final aí que ai, mas tudo bem, já vou chegar lá. O grande destaque desse episódio, se tem uma coisa que a gente pode destacar, é a presença do Raymond Massey. Esse cara, ele era um astro, ele foi um nome importantíssimo do cinema nos anos 30, 40, 50, 60. Esse cara, ele é um nome importante do cinema. Ele, nos anos 30 e 40, ele estava em um filme importante atrás do outro. É um negócio. Eu tinha até comentado, a gente tinha combinado de não se estender muito, né, nas filmografias das pessoas, mas no caso dele, a gente tem que citar que ele tá, por exemplo, na Casa Sinistra do James Whale, ele tá no Pimpinela Escarlate do Harold Young, ele protagoniza um clássico da ficção científica, que é aquele filme Daqui a 100 Anos, que é o filme que teve roteiro do H.G. Wells.
Aquela série Dr. Kildare, né? Que fez muito sucesso. Exato. Ele é o Dr. Gillespie, o cara que é o parceiro do Dr. Kildare. Que detalhe, gente, o Dr. Kildare é o Richard Chamberlain. Uhum. Que é, eu acho assim, né? Ele tá vivo ainda, um dos caras mais bonitos, né? Sim. Que já pisaram na face da terra, assim. E maravilhoso, assim. Eu tenho curiosidade desse Dr. Kildare. Ele co-protagoniza o filme Vidas Amargas, né? Contracena com o James Dean. Ele tá no Vontade Indômita do King Vidor. Ele tá no Retrato de uma Mulher do Fritz Lang. E ele atuou ao lado do A.D.D. Robson. Ele atuou ao lado de Gary Cooper, de John Wayne. Enfim, esse cara... E um detalhe, nesse episódio, pra mim, né? Ele engole todo mundo. Né? Enquanto que eu acho que as atuações ali, ninguém tá lá muito convincente, infelizmente, eu acho que os outros atores desse episódio estão todos assim com atuações muito, como é que eu diria, no máximo medianas, né? Talvez o que tá um pouco melhor para mim é o Barry Brown, que ele realmente ele consegue passar pra gente essa inadequação e o desconforto que ele tem com esse pai dele, né? Mas ainda assim, eu acho que o Barry Brown, ele exagera um pouquinho nessa coisa dele transparecer uma certa fraqueza, porque o personagem... Só fica bebendo, o tempo todo o pai dele falando, né, o ator ali dando o maior show de atuação e ele bebendo. Então... Sim. Agora, o Raymond Massey, ele arrasa nesse episódio. Ele transmite toda essa empáfia, essa insensibilidade, essa arrogância, todo esse apego, né, a esses valores militaristas, esse prazer aí pela sádico da caça, que ele tem um prazer sádico também em humilhar o próprio filho, né? Porque ele argumenta pra gente que ele quer que o filho seja macho, seja forte, mas no fim ele tem um prazer sádico de transformar o filho em mais uma caça pra ele. E o cara transmite isso tudo de uma maneira tão... Por isso que a gente odeia esse personagem logo de cara. Isso, porque ele tá porque muito até bem. pra te fazer você sentir ódio, o cara tem que ser bom. Senão vira um vilão whatever, que não tá nem aí pra ele. Entendeu? Então, mas eu acho, esse um outro episódio também não achei tudo isso, entendeu? Não achei muito legal, né, esse episódio. O roteiro não é, né? A direção é do Walter Doniger, né? E tal, mas eu achei assim, o primeiro um episódio meio whatever, e o segundo também. Então, agora me diz, você que tá escutando, se você gostou, conta pra gente aqui, né, nos comentários. Eu queria, não sei se você concorda comigo, Angélica, nesse final, que a gente pode contar, né? Claro que sim. Então, aliás, eu já contei o final, né? Isso. E precisa dos deuses lá da tribo do cara pra matar um velho e cortar a cabeça dele e pendurar na parede? O próprio cara poderia fazer isso. Aliás, é o que a polícia vai pensar, diga-se de passagem, quando chegar. Eu fiquei pensando nisso. A polícia vai chegar, vai prender o mordomo lá, o cara negro. O boia, né? Vai falar, não. E vai falar assim, foi você que matou, né? O teu patrão aí, né? Isso. E adiantou mandar o filho embora, vai ter uma investigação, né? O episódio termina, ele é tão, sei lá, que parece que tá tudo resolvido. Ele manda o filho do cara embora com o advogado, como se o advogado fosse adotar o filho do cara lá e vai embora que tá tudo resolvido. Resolvido o quê, cara pálida? Porque, né, não tá não. Eu achava muito mais interessante se, por exemplo, porque o cara morrer e ter a cabeça pendurada, não precisa de um deus para fazer isso. Eu achava mais interessante se, por exemplo, o velho tivesse desaparecido e reaparecido, por exemplo, sozinho, desarmado no meio da selva. Aí sim você fala, pra teletransportar o cara pra selva, pra ele virar caça, aí é o poder de um deus mesmo, né? Aí já virou Bradbury, né? Sim. Eu fico pensando aqui, cara, que assim, episódio, não foi bem escrito esse episódio, né? Eu não sei se ele sofre alguns episódios, a gente conversou sobre isso, pela edição que eles sofreram, né? Porque os episódios, eles começaram a ter tem que ter 1 hora de episódio, 50 minutos, sei lá. Vamos cortar aqui, cortar ali, cortar lá. Às vezes eu fico pensando, porque a gente já conversou sobre isso, porque eu não sei se tem versões integrais, assim, dos episódios, que eles parecem que são... Eu penso assim, Marcos, eu acho que devem ter outras edições. Sim. Né? Tanto que tem outras colocações. Às vezes tem alguns que a voz de Pamela tá junto nesse episódio aqui.
Já no nosso caso aqui a gente pegou um que... Então, parece que tá mal editado, né? A pessoa saiu cortando e não cortou direito, né? Não à toa, a gente está criticando o Rod Serling aqui, né? Mas ele é uma pessoa que ele não ficou satisfeito com os episódios, né? Ele não gostava dos episódios, ele falava que estava problemático, que as coisas não eram daquele jeito. Não era só porque tinha humor ou terror, né? E sim, até porque tem episódios de que tinha terror, né? Mas você vê que os episódios, alguns são problemáticos aqui, né? Você fica sem entender certos comportamentos de personagens e tal. Esse aqui mesmo, que nem você apontou, por que ele precisa chamar os deuses dele para cortar a cabeça de uma pessoa? Tudo bem, vai que ele fez isso sem tocar no cara, né? E tal, mas nada é mostrado para o espectador, então não sei qual que é a relevância, né? Apenas usar esse negócio de agora ele invocou os deuses dele. Né? Por que ele não invocou antes os deuses dele? Até porque ele estava ali, na minha opinião, ele foi sequestrado por esse personagem. Esse personagem do mordomo Miboia, né? Ele existe apenas para resolver a situação do filho do milionário. Ele é um personagem que ele existe para resolver apenas para resolver um conflito entre dois personagens brancos. Aí é difícil, mas é isso, né? Que as pessoas estão questionando de maneira muito justa. Entendo que vários personagens pretos e tal, eles existem para resolver problemas de pessoas brancas, né? E tal, né? Eles estão ali dentro de uma situação para ser místico, ser o conselheiro e tal. E esse personagem aqui, ele tá dentro desse tropo do negro místico, né? Então você vê que já, tudo bem, hoje em dia a gente desconstruiu essas questões e a gente debate muito mais. Nessa época, vamos lembrar, dos anos 70, talvez não se debatesse tanto, né? Mas mesmo assim, sabe, eu acho que ele é problemático, mal escrito e termina de maneira muito súbita, tanto quanto termina o Faça-me Rir, que eu acho que também termina de maneira meio boba e súbita, entendeu? Com um cara chegando e falando assim, olha, eu não quero que ninguém mais ria de mim, resolve meu problema aí, entendeu? Mas só pode um pedido por vez. Não, mas resolve aí, né? Porque o roteiro quer, ele fala assim, então tá, pega aí mais um pedido pra você. Então é meio whatever. Quando ele fala isso, a gente já sabe que o cara vai morrer e alguém vai chorar. É tipo assim. Você termina, não te emociona, entendeu? Você até admira a atuação do cara e tal, mas não te emociona. E aqui, nenhuma nem outra, entendeu? Não te traz nada enquanto espectador. Termina assim. É aquele segmento de Cripta do Terror no quadrinho do Eerie, né? E tal. Que termina e fala, essa historinha não foi boa. Isso que é a graça também da antologia, né? Eu sempre falo isso, né? Por isso que eu gosto dessas histórias de antologia e tal, porque, essa não foi legal, tem a próxima, né? Então, vale a pena você ir acompanhando, até porque você vai ter uma ou outra surpresa boa, né? No meio, às vezes, de um episódio meio whatever, como foi esse aqui. E eu tô falando muito whatever aqui, não sei porquê. Qualquer coisa, né? Enfim. Qualquer coisa. A gente acaba... Mas eu concordo com você, sim, e não dá pra gente saber como seria a metragem, porque eu creio que boa parte desses episódios que foram remontados, tiveram cortes para que coubessem 2, 3 histórias nessa metragem de 50 minutos, e os cortes originais estão perdidos, né? As montagens originais, boa parte delas hoje está perdida. Já teria saído, né? Já teria saído sem dúvida. O Blu-ray, sei lá, das histórias completas, né? Com toda certeza. Porque eu fico com essa impressão, porque a gente estava estudando para poder gravar esse podcast, e uma das coisas que o pessoal deixa bem claro, fala assim, olha, os episódios tiveram muita edição. Entendeu? O que matou Galeria do Terror foram as edições, né, que às vezes não foram muito bem feitas, e a troca de horário o tempo todo. Se você quer perder a audiência, você fica trocando de horário. Vai ser segunda, 10 da noite. Não, agora vai ser terça, 5 da tarde. Pronto. Você já perdeu a audiência. E teve também essa coisa deles pegarem episódio de outras séries, né, botarem só a introdução do Rod Serling e meterem dentro do Galeria do Terror, né? Vamos chegar também em alguns desses episódios, vamos poder comentar isso, né? Deve ter ficado bem bizarro, né?
Isso é um desrespeito com o Rod Serling, né? Não é à toa, né? Para quem quiser procurar, procurem as entrevistas dele falando de Galeria do Terror, cara. Né? E é duro, né? Porque tem aquele documentário, aí tem muitas pessoas elogiando o Rod Serling, mas também, sabe, meio assim, o cara estava insatisfeito. Sim, porque o cara, ele tinha um padrão de qualidade. Veja bem, quando você compra o Blu-ray, tá Rod Serling's, né? Night Gallery. Sim. Entendeu? Não tá Jack Laird's Night Gallery ou outro showrunner, você entende? Então, sim, estavam utilizando o nome dele, o prestígio dele que ele já tinha, né? Exatamente. E ele também aqui, ele tinha que escrever boa parte dos roteiros, ou até a maior parte, né? Para poder fazer valer o nome dele, né? Na chancela da série. Mas ele não tinha controle sobre a produção e é como você mesma falou, né? O resultado volta muitas vezes aquém do que ele gostaria, né? Produção, infelizmente. Edição, né? Coisa que em The Twilight Zone, com todos os problemas que ele teve, que era muito mais, inclusive com publicidade, né? Renovação de outra temporada, mas ele tinha muito mais controle, né? O que ele conseguia fazer. E entre os erros e os acertos, é uma série que no geral tinha grandes episódios, né? Sim, mas o Rod Serling fazia propaganda, por exemplo, de cigarro em Além da Imaginação, não é? Aqui em Galeria do Terror não tem, né? Ele teria que fazer propaganda, sei lá, de tinta, óleo, pincel, tela, talvez. Bom, enfim. Pois é, ele perdeu a oportunidade. Né? É isso, gente. Então aqui foi mais um podcast, tá? Sobre Galeria do Terror. Esse a gente não gostou muito, né? Mas veja bem, né? A gente recomendou coisas boas aqui, penso eu, né? Então acho que vale a pena você procurar. Vou deixar aqui dentro da descrição algumas das coisas que eu recomendei, os programas, as coisas que mencionamos, né? E, claro, né, a gente sempre dá os mesmos avisos. Por que a gente dá os mesmos avisos? Porque, como eu falei várias vezes, né, a gente faz o podcast, um trampo que a gente tem aqui, que a gente não é patrocinado. A gente vive dos apoios que a gente recebe de quem gosta dos nossos podcasts, do nosso trabalho, né, quem nos acompanha há muitos anos. A gente é muito grato a quem nos apadrinha, nos apoia, envia Pix, sabe? Assina o Padrim, colabora aí. Vocês são demais, a gente agradece de coração, né, Marcos? Sempre. Exatamente. Mas, claro, se você que ainda não apoia, você gostou do podcast, porque sim, vamos fazer todas as temporadas, tá? Uma por ano, como a gente fez com The Twilight Zone, não deixe de nos apoiar. Nas plataformas, como eu falei, colabore aí, apoia-se, né? É só você assinar, você pode assinar com o que eu saiba, com qualquer valor, ou então você pode mandar um Pix também. O Pix a gente pede porque é como a gente também usa para resolver problemas técnicos. Agora, para dividir com vocês uma das minhas frustrações mais recentes, que quebrou meu braço articulado, né, Marcos, do meu microfone. Então lá vamos nós ter que comprar outro braço articulado, precisa comprar para o Marcos também para melhorar o áudio do Marcos, né? Já temos microfone, mas temos que comprar outro para ele também. Então essas coisas são problemas técnicos que a gente vai tendo que comprar material. Recentemente, quem acompanhou a nossa campanha, a gente comprou peças para poder melhorar o computador, para o trabalho ficar mais rápido, ajudou bastante. Então, se você puder nos apoiar, nos apoie nas plataformas, ou por favor, mande um Pix, né? Pix é super fácil, apoiomasmorra@gmail.com. Você manda quanto você quiser, quando você puder, vai para a conta na Caixa Econômica Federal e de lá a gente costuma resgatar para poder pagar o site, para poder comprar peça. É de lá que a gente costuma fazer, como nas plataformas de apoio também, né, Marcos? Exatamente, a gente agradece o apoio de vocês, quem puder contribuir, que acaba, né, ajudando a gente a renovar o equipamento e continuar, né, tocando o barco. E é isso, né? Mais avisos também rapidinho. Eu já comecei a gravar, mas não estreou ainda, o programa sobre Six Feet Under. Tá sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginaria, porque eu estou com muito material para editar, vídeo e tal. O YouTube é bem chato com direitos autorais, então deve sair só pro YouTube mesmo. Tô pensando em fazer, porque eu tenho o hábito de fazer isso, sabe, gente? Eu faço versão em podcast, mas eu ando com muita edição para fazer. E tem os nossos projetos do site, que a gente também vai começar a marcar com as pessoas e fazer.
Então acompanhe, não deixe de seguir lá no YouTube, procura Masmorra Cine, para que a gente consiga, né, mostrar para vocês o restante do nosso conteúdo também, que é muito bom, né? E com isso a gente vai terminando aqui, deixando um abraço para vocês. Compartilhe esse programa, escute o podcast e, se quiser, assine o feed. Também tem o feed do nosso site, que é só você procurar Masmorra Cine. Você pode procurar a Galeria do Terror e também escutar direto os programas que eu deixei separadinho lá para o Spotify. Tá certo? Um feed só dele. Né, Marcos? Um beijão para vocês e até o próximo podcast. Fiquem todos muito bem e estamos de volta em breve. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.